muito, né, do que eu ia falar, e talvez até repita alguma coisa, mas não é coincidência, amém? Não é coincidência, eu não mandei ele pregar aquilo, não falei para ele pregar aquilo, ele pregou porque o Espírito Santo o levou. E quantos gostaram do pastor Léo aqui? Diga amém. Amém, então ele virá novamente. Mas eu quero falar hoje aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo já há algum tempo, queridos, que nós nessa correria, nessa agitação que nós vivemos, tantas coisas acontecendo, a nossa alma começa a ficar agitada, e nós deixamos de perceber tantas coisas maravilhosas, passamos, de repente, começamos a nos ver vivendo como o mundo vive, cheio de medos, inseguranças e tantas coisas. E o Senhor Jesus, Ele nos deixa bem claro como nós devemos viver e o que fazer para viver dessa forma. Então eu quero que você abra comigo lá em Mateus 18, do 1 ao 4, na tradução NVT. Não pretendo me alongar, mas gostaria que você deixasse o Espírito Santo falar bem profundo no seu coração. Mateus 18, 1 ao 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então os discípulos, como muitos de nós, como a maioria do povo hoje, vive uma vida tentando ser alguma coisa a mais que os outros, buscando algo a mais, buscando ser alguém. Por falta de identidade em Deus, ele fica buscando alguém, ter coisas, ter um cargo, ter uma função, ter dinheiro, ter bens, um bom trabalho, para de alguma forma ele mostrar para os outros: eu sou alguém, olha o que eu tenho. Não é assim? Não é bem assim que a humanidade vive hoje? Olha quantos seguidores eu tenho, olha quanto dinheiro eu ganho, olha que carro eu tenho e tantas coisas, olha onde eu moro. E assim, os homens vão tentando buscar, mostrar ou sentir quem ele é, alguém importante, alguém especial. E se orgulha porque, olha onde eu cheguei. Tudo bem, é uma alegria para nós, por exemplo, você terminar uma faculdade, você ter um bom emprego, muito bom, isso é muito bom, mas nós devemos realmente buscar isso. Jovens, vai estudar, vai lá botar lá, estudar até de madrugada, domingos, porque realmente é a época que nós precisamos mais, né, brigar, e precisamos realmente ter sonhos de uma profissão, de uma boa profissão. Isso não tem nada de errado nisso não, mas isso, a nossa identidade, ela não pode estar nisso, como o mundo vive. Porque o mundo vive esse caos todo, queridos, é por causa disso. Hoje nós temos uma guerra quase acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, porque tem alguém tentando provar que é alguém e deixar um legado, deixar o nome escrito na história, coisas do tipo. E pode morrer muitas e muitas pessoas por causa do egocentrismo e de alguém que não tem identidade e acha que tem, querendo provar alguma coisa para alguém, não sei quem. Então é assim que a humanidade vive. E nós não podemos nos deixar envolver por tudo isso. O que acontece é que nós, de uma forma muito sutil, nós vamos sendo envolvidos nessas coisas, nessa correria do dia a dia, nessa ansiedade que o mundo vive, nessa opressão. Nunca os psicólogos e psiquiatras ganharam tanto dinheiro no mundo. E nunca eles foram tão necessários. Não é algo assim,
besteira, vai lá no psicólogo, é manha, não é, realmente é necessário. E nunca tanta gente tomou tanto remédio para ansiedade e para tantas coisas do tipo na história da humanidade. Agora, queridos, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E nós, cristãos, não tem problema você ir num psicólogo, se precisar num psiquiatra, vai, não tem problema nenhum, não sou contra, tem nada de errado. Mas nós precisamos ir tomando cuidado para não nos deixarmos envolver nessa loucura do mundo. E Jesus, Ele vai dando receitas para isso. Não é fácil. Não é fácil, nós somos facilmente levados por essa correnteza. Não estou falando que é fácil, mas Jesus, Ele nos direciona, Ele nos ensina e Ele nos dá como, o que fazer, para que nós não vivamos essa vida doida e louca de todo mundo, fora de centro, fora de propósito, fora de direção, e sofrendo, porque as pessoas sofrem. Na verdade, Jesus mesmo falou, eu dou uma paz para vocês, que excede todo entendimento. Quer dizer, nós, não importa o que nós estejamos passando, ou sofrendo, ou vivendo, que situação nós estejamos vivendo, se nós estivermos conectados com Deus e entendendo quem nós somos e vivendo do jeito que Ele quer que a gente viva, a gente passa. São muitos sofrimentos, muitas dificuldades, e umas assim que eu não gosto nem de imaginar em passar por ela, mas não importa qual dificuldade nós conseguimos passar, e o Senhor Jesus nos direciona a isso. Um dos pontos para nós não deixarmos nos envolvermos dessa forma pelo mundo, aí Jesus fala aqui nesses versículos. Então estava todo mundo lá, quem é o maior? Você é o maior? Não, eu sou mais importante. Provavelmente Pedro estava lá na frente, não, sou eu. E João, não, sou eu, meu irmão. E ficavam lá brigando. E perguntaram para Jesus. Aí Jesus chamou uma criancinha e falou, olha, se vocês não se tornarem semelhantes a essa criança, com a humildade dessa criança, vocês nem sequer entrarão no reino dos céus. Nem sequer entrarão no reino dos céus. Quem se tornar humilde como essa criança, não vai ver o reino. Agora, quem se torna como ela criança, é o maior no reino dos céus, em humildade. Humilde como uma criança. Agora, essa humildade, queridos, deve ter, sim, muita importância na nossa vida. Porque, olha como Jesus veio. Jesus veio, amados, em carne. E cada detalhe da sua vinda tem que ser analisado de uma forma muito precisa por nós, para que nós possamos entender o recado que Ele quis dar para nós. E um dos pontos que são essenciais é que Jesus veio, embora todos esperassem que Ele viesse como um grande rei, muito rico e dominasse todas as coisas, Ele veio de uma forma muito humilde e não foi nem reconhecido por isso, porque Ele veio de uma forma muito humilde. Então, essa questão da humildade, ela deve ter muita, muita importância para nós. Concorda? Quem concorda, diga amém. Deve ser essencial. Porque Ele fez questão de viver de uma forma humilde. Lá em Filipenses 2:5-8, abre comigo, por favor. Filipenses 2:5-8, 5-8. Nos diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, isso era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus, o próprio Deus, Filho, Jesus, deixou toda a sua glória e veio aqui em forma humana de uma forma muito humilde. Isso deve passar um recado muito importante para mim e para você. Muitas vezes nós, os seres humanos, estão muito abaixo de Jesus, estamos querendo ser alguém. E Jesus veio de forma humilde, queremos mostrar para alguém que somos alguém, e Jesus veio de forma humilde.
C.S. Lewis, ele diz uma frase que eu acho muito interessante, eu já li várias vezes, e acho muito interessante, diz assim: foi por causa do orgulho, quer dizer, falta de humildade, que o diabo se tornou o que é. O orgulho leva a todos os outros vícios, e é o estado mental mais oposto a Deus. A falta de humildade, o orgulho no nosso coração, é o estado mental mais oposto a Deus que você possa imaginar. E eu concordo com isso. Por que Jesus veio de forma humilde e mostrou toda a humildade em todo o tempo? Porque Deus é assim. Jesus representava plenamente, perfeitamente, totalmente Deus. Não é isso que ele diz? Não é isso que diz lá em Hebreus? A perfeita imagem do Deus Todo-Poderoso. E veio de forma humilde. Então isso deveria dizer para nós algo muito, muito importante para cada um de nós. Olharmos o nosso coração e ver como ele está. Agora, essa humildade, é lógico que não tem nada a ver com falta de dinheiro, falta de onde morar, é lógico que não é nada disso, né? Eu pus alguns pontos aqui somente, da humildade, da simplicidade, das coisas que nós vemos na criança. Jesus não chamou a criança para falar de humildade, então queria analisar algumas coisas rapidinho com vocês. Simplicidade. Uma criança é simples, é ou não é? Ela não fica pensando nas conjecturas da vida, das coisas que estão acontecendo no mundo, se preocupada com tantas coisas. Simplesmente, queridos, os nossos filhos, crianças, confiam nos pais, e está tudo certo. A sua criancinha, ele não vai dormir preocupado. Ai, e amanhã o que vai ser? Ai, meu Deus, e se eu não conseguir o emprego? Ai, e se eu perder o emprego lá no futuro? Ai, e se a minha mãe morrer? Ai, e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Nada, ele está tranquilo. A cabeça dele é simples. Uma criança pensa de forma simples, é ou não é? Só que nós fomos perdendo essa simplicidade com o tempo. E Jesus está falando assim: volta para a simplicidade de uma criança confiando no Pai, que é Deus, confiando no Pai. Parar de ficar nos preocupando com tantas coisas. Lá, o pastor ontem citou uns versículos, lá em Lucas 12, 22, 32, ele diz assim: portanto lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, o que hão de comer, ou de beber, de vestir. Porque são os pagãos que se preocupam com isso. Nós, filhos de Deus, devemos simplesmente confiar que Deus vai suprir. É lógico que você vai trabalhar, você vai fazer a sua parte, você vai estudar, fazer a sua parte, mas sabendo que no seu trabalho Deus vai abrir as portas, no seu empreendimento Deus vai abrir as portas e vai fazer as coisas acontecer. É Ele. Está entendendo? Quem está entendendo? Não é você, não é a sua grande capacidade, não. Ele vai abrir as portas e Ele fará as coisas acontecerem. Na minha vida foi assim. Então nós precisamos confiar num Deus que é Pai, num Deus que é o nosso Pai, e vai fazer as coisas fluírem sempre para o nosso bem, na nossa família, nos nossos filhos. E Ele diz mais: quem de vocês, por mais, no versículo 25, se preocupe, pode acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Pode ficar preocupado, pode morrer de preocupação. A preocupação não vai resolver nada, muito pelo contrário. A sua preocupação te trava, a sua preocupação te leva a um estado mental improdutivo. Improdutivo. Jesus, em um determinado momento, ele cita a parábola das sementes, que ele foi lançada no campo. Ele lançou uma semente e algumas caíram na beira da estrada, outra semente caiu no meio dos pedregais, e outras sementes até caíram numa terra boa. Mas veio as ervas daninhas, cresceram e sufocaram aquela planta.
Vocês já viram aquelas plantinhas que estão aqui na frente? Alguém já notou que tem umas equissória, acho que é equissória o nome, né? Que tem na frente aqui da igreja? Alguém notou que tem? Alguém notou que está sem mato? E que estava cheio? Quem notou que está sem mato? Muito bem. Você notou que estava cheio de mato antes? Mas não tirou. Ela está sem mato. Você pode perceber que aquelas que estavam com mais mato, aqui ó, não cresceram direito. As que estavam com menos mato já cresceram um pouquinho mais. Mas era para eles estarem bem maiores. Porque o mato sufoca, faz sombra, rouba os nutrientes do solo. Compete com a planta, compete com a flor. Todos nós sabemos disso, não é? Todos nós já plantamos alguma coisa e sabemos que você não pode deixar a erva daninha. Só que muitas vezes, e é o que Jesus falou, nós deixamos crescer um monte de ervas daninhas no nosso coração, na nossa vida. Então essa semente da palavra de Deus que vai sendo lançada no nosso coração, que você me ouve falar aqui repetidas vezes, porque Pastor Douglas, que nós fazemos lá uma mentoria com ele, ele fala assim, o líder, ele tem que ter o dom da repetição. Repita, repita e repita. Vocês já notaram que eu tenho esse dom naturalmente, né? Já notaram ou não? A Flávia que o diga. Eu conto a mesma piadinha para ela muitas vezes, né? E ela ri todas as vezes. Mas eu posso repetir 1 bilhão de vezes. A semente que está sendo lançada no seu coração e no meu coração, se o nosso coração estiver cheio de mato, de ervas daninhas, ela não vai frutificar. Ela só fica ali e não frutifica. A plantinha até nasce, cresce, como nós vemos em muitos cristãos, mas não sai daquilo. Ele fica simplesmente vindo na igreja, mas não há grande transformação na vida dele, porque a semente, ela só germinou e cresceu um pouquinho. E aí o mato, que são as preocupações, as tantas preocupações do mundo, que Jesus falou, preocupações com o futuro, que nem aconteceu ainda, preocupação com o presente, que não está nas nossas mãos. Se você pensa que você tem algum controle, esquece. Nós não temos absolutamente nenhum controle das coisas. Muitos de nós, todos nós, outros mais, gostam de querer controlar as coisas do seu jeito. É ou não é? Você gosta de ter controle ou não? Quem gosta bastante de ter controle, levanta a mão. Aham. Eu gosto, mas nem tanto. Eu também gosto. Não, mas eu já aprendi. Por que você está rindo? Eu gostaria de controlar tudo. Não, na verdade é assim. Eu gostaria de controlar tudo, porque essa risada me denunciou agora. Eu gostaria realmente, no começo, principalmente do ministério, sabe o que eu tinha vontade de fazer algumas vezes? Pegar um machado, rachar a cabeça da pessoa, enfiar lá dentro a verdade que ela tinha que aprender, fechar de novo e falar, agora vai e faz o que você tem que fazer. É isso que eu pensava. Eu ficava indignado, mordido, irado às vezes. Mas como não consegue perceber algo tão real, sabendo que ela vai prejudicar a vida inteira dela, a família dela, outras pessoas que estão em volta, e permanecia fazendo a mesma coisa. Então era uma ira santa aí, mas que, queridos, eu não tenho controle nem do que vai acontecer daqui a 1 minuto na minha vida. Como é que eu vou querer controlar os outros? Não tem controle, de jeito nenhum. É o Espírito Santo, Ele que tem que agir e fazer. Então eu posso falar 1 milhão de vezes para você que a mesma palavra, repetir. E quando você achar que eu estou repetindo alguma coisa, pergunta assim para você mesmo, mas eu já estou fazendo tudo o que ele falou? Tudo que foi falado? Aí depois você
Você diz, não, eu vou me esforçar mais. Porque se o Espírito Santo está repetindo, e comigo também é assim, queridos. Comigo também é assim. Eu ouvi a mesma palavra inúmeras vezes, e achava que estava fazendo. Aí, puxa vida, eu não estou fazendo. E a hora que eu realmente comecei a fazer, ou deixei de fazer aquilo que o Senhor estava me dizendo, então, Ele me falou, revelou outra coisa. E nós vamos prosseguindo, o Senhor vai nos revelando coisas cada vez mais altas, mais profundas, mais intensas, maravilhosas, conforme nós vamos obedecendo. Senão Ele permanece batendo na mesma tecla, igual nós fazemos com os nossos filhos. Não fazemos isso? Filho, tira roupa, não joga roupa no chão. Põe roupa no cesto. Filho, arruma seu quarto. Filho, arruma seu quarto. Filho, arruma seu quarto. Quantas vezes você escutou isso? Você já falou isso. Mas por que você continua repetindo? Por quê? Porque não aprendeu, não obedeceu. Então a mãe e o pai continuam falando. E o Espírito Santo é assim mesmo, assim com a gente. Só que enquanto nós não ouvimos e obedecemos, nós não evoluímos, queridos. Mas nós precisamos realmente aprender a ouvir essa voz de Deus, receber a voz de Deus, e com humildade, com simplicidade em nosso coração, absorver isso e viver. Quantas vezes você já ouviu esses versículos aqui que eu falei para você? Quantas vezes eu já ouvi? E de repente me pego lá preocupado com o futuro, querendo controlar o futuro. É assim com você também? Quantas vezes nós ouvimos isso? E não temos essa humildade de depender de Deus. Nós ouvimos e ficamos agindo de forma contrária. Não temos aquela humildade de depender do Senhor. Então nós vemos assim, uma criancinha, ela é simples. Ela é simples. E ela depende do pai, depende da mãe. E não tem a menor vergonha disso. Não tem problema para ela depender. Tem? Não, para ela isso é natural. Agora nós temos problema, muitas vezes, de querer depender de Deus. Queremos ser o controle. E nos sentimos envergonhados de depender do irmão, depender de alguém. Porque se eu precisar de alguém, ou depender de alguém, parece que eu sou menos que ele. Essa simplicidade, essa falta de simplicidade, que eles é nada mais, nada menos do que um grande sinal de falta de humildade. Sou orgulhoso demais para querer ajuda, para depender do irmão, para contar para o irmão o meu problema, porque não, eu mesmo resolvo, e eu vou, não preciso de ninguém. Essa independência é resultado de orgulho. Se você é muito independente, está muito independente das pessoas, da sua família e principalmente de Deus, dá uma olhadinha se não tem um orgulho muito grande e forte aí no seu coração. Porque o orgulho todos nós temos um pouquinho. Nós precisamos ir matando ele devagarinho, conforme nós vamos nos tornando mais semelhantes ao Senhor. Então, simplicidade de depender de Deus. Se Deus, como o próprio Jesus falou, olha para a natureza. Os corvos não trabalham e tem sempre comida para eles. Os lírios dos campos também não fazem grandes roupas e se vestem melhor do que qualquer mulher aqui. Por mais caprichado você esteja, Jesus falou, ele se veste melhor do que qualquer um de vocês. E as nossas mulheres aqui se vestem muito bem, são todas muito bonitas. As mulheres, e não tem nada errado nisso. Outra coisa, queridos, inocência, espontaneidade. A criança é inocente. Nós vemos durante o louvor as crianças pulando para cá, pulando para lá, né? Totalmente fora de ritmo, não é, William? Eu iria junto com eles também, mas fora de ritmo também, mas tudo bem. Você acha que eles estão preocupados assim? Como muitos de nós. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu der um grito de alegria aqui? Espontâneo.
O que vão pensar de mim se eu fizer uns passinhos aqui enquanto... será que vão achar ridículo? Quando nós olhamos, dá uma sondada no seu coração, quando nós olhamos, quando nós temos essas vergonhas assim de uma forma muito intensa, a ponto de não sermos espontâneos, em qualquer situação, na adoração, dá uma olhadinha que você provavelmente está olhando para alguém e pensando assim, nossa, que ridículo, seu coração está sujo, meu coração está sujo, olhamos, tudo fora de ritmo, que feio, eu não... Porque o nosso coração não está legal, então nós olhamos, não gostamos, julgamos e não fazemos, porque nós temos medo que os outros vão falar de nós. Muitas vezes nós somos muito preocupados com a nossa reputação, não é? Com o que vão falar, com o que vão pensar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Quantas vezes na escola, você que já foi para a escola, que está na escola, deixou de fazer uma pergunta que estava com dúvida, com medo, que alguém fosse pensar assim, nossa, que burro, quem já fez isso? Todo o tempo na escola eu fiz isso e sofri muito por isso, porque eu pensava, nossa, eu acho que está todo mundo entendendo, eu não estou entendendo nada. Para mim ele está falando grego, principalmente quando era matemática, e eu vou perguntar, então morria de vergonha, com medo de ser julgado de ridículo, de burro ou qualquer coisa pelos outros, eu não perguntava. Quem perdia? Eu. O que estava no meu coração? Orgulho, falta de simplicidade, falta de espontaneidade. É assim, não é? Mas queridos, o que importa é que os outros pensem de nós? Fala sério, o que importa? O que realmente importa é o que Deus está pensando de nós. Quando nós estamos aqui louvando, dançando, eu dançando fora de ritmo, eu não consigo fazer o passinho certo para a direita, para a esquerda, vou fora de ritmo, e daí? Qual o problema? Se eu fosse um dançarino, né, eu até sei uns passinhos, mas se eu fosse um dançarino, tudo bem, mas eu não sou. E daí? Eu quero dançar, eu quero me alegrar com o Senhor. Quando nós arrumamos um cachorrinho lá, o Catatal, né? Aí eu comecei a conversar com o Catatal igual criança, tratando ele igual criança. Aí já começaram a gostar de mim. A hora que você está conversando com ele, falei, mas até fiquei meio assim, mas e daí? Né? Agora são acostumados, né? Converso com ele como criança, brinco com ele e tal, e eu não queria cachorro, o Lucas que quis, né? Mas brinco com ele, gosto dele, tudo, e qual o problema de alguém achar que eu estou sendo infantil ou qualquer coisa do tipo? Estou nem aí, né? Estou nem aí. O que importa, queridos, é que o que Deus pensa de nós, é ou não é? Amém? Para de se preocupar tanto com os outros, nessas questões. Pensa, sim, o que o mundo, que as pessoas vão pensar de nós, se nós estivermos vivendo em pecado, isso sim, mas seja livre. Nós seres humanos, queridos, fomos criados por Deus para sermos livres, espontâneos, vivermos à vontade. No momento que o homem peca, ele perde isso, e ele vai logo se esconder atrás de uma moita lá do arbusto lá, e já faz para ele provisório lá, uma vestimenta, foi se esconder com vergonha, com medo. E assim é até hoje. Mas o Senhor Jesus veio para nos libertar, e Ele está falando, pessoal, sejam como crianças. Jesus nunca se preocupou com o que iam pensar dele, por exemplo, quando ele estava conversando com aquela mulher samaritana no poço, que nem deviam conversar com um samaritano, ainda mais uma mulher adúltera. Ele se preocupou, nem aí com o que o povo ia pensar. Quando ele foi lá na casa de Zaqueu, todo mundo começou a criticar ele. Olha, come com os publicanos, estava nem aí, porque ele sabia o que ele estava fazendo.
E Zaqueu se converteu, se entregou ao Senhor. Quando ele foi comer na casa de um fariseu lá, de um religioso, e a mulher veio e jogou um perfume sobre ele, chorou sobre os seus pés, enxugou com os seus cabelos. O fariseu pensou assim: se ele soubesse que ela é uma pecadora, ele nem deixaria que ela tocasse nele. Então ele não deve ser um profeta mesmo. E Jesus estava preocupado. Pelo contrário, ele diz: o que ela fez vai ser escrito e todas as pessoas vão conhecer o ato dela, porque ela realmente se entregou ao Senhor. Então Jesus não se preocupava com os outros, ele se preocupava com Deus, ele se preocupava em abençoar as pessoas. Essa era a preocupação dele. Então inocência, querido, espontaneidade, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Esse foi ontem, né, ou antes de ontem, a Helena mandou uma mensagem para mim, Heleninha, minha sobrinha, né, filha do William, mandou uma mensagem para mim perguntando assim: tio Juarez, vai ter morango lá no céu? E depois emendou, né? E sorvete vai ter também? E depois geladeira para conservar o sorvete? Não tem vergonha. A dúvida dela ela expõe, né? É espontâneo. Não se preocupa. Está entendendo? Um coração leve, queridos, sem preocupações, porque o Pai cuida de nós, porque Deus cuida de nós. Você crê nisso? O Pai cuida de nós. Quando Jesus nos ensina a orar, lá na oração que nós chamamos de Pai Nosso, ele já começa: Pai Nosso, um Pai. Deus quer ser visto e tratado e olhado como um Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome, que eu viva para que o teu nome seja glorificado e santificado. Que seja feita a sua vontade na terra como no céu. Quando você toma essa atitude, e eu tenho feito muito isso, você fica em paz. Porque assim, aquilo que eu falo sempre, a sua vida está nas mãos de Deus, ou não está nas mãos de Deus, ou é uma coisa ou outra, não tem meio termo em cima do muro, acho que está, não, ou está ou não está, senão você não vai viver em paz, você não vai ter segurança, você não vai ter alegria, você não vai ter tudo isso que nós estamos falando. Para você viver isso que nós estamos falando, essa segurança, essa paz, essa alegria de criança, queridos, o povo de Deus tem que ser um povo alegre. Você é alegre? Ser um povo alegre, que contagia os outros com a sua alegria, independente da sua personalidade e temperamento. Por quê? Por que nós podemos ter essa alegria contagiante em nossas vidas? Queridos, nós somos filhos de Deus, filhinhos, criancinhas de Deus que Ele está cuidando, e nós já depositamos toda a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos filhos, a nossa vida financeira, profissional, nas mãos do Senhor, e Ele cuida. Deixa Ele cuidar, por favor. Deixa Deus cuidar da sua vida. Você faz a sua parte, tem que trabalhar, é lógico, tem que estudar, é lógico, você tem que fazer a sua parte, e deixa Deus cuidar do resto. Ele vai direcionar todas as coisas. Você crê assim? E você pode viver em paz, em segurança, nessa alegria contagiante. Você acha que Jesus era triste? Claro que não. Jesus estava em tudo quanto era festa, queridos. Tudo quanto era festa, tudo era jantar, ele estava. Era festeiro, igual nós, amém? Cheio de comunhão, estava sempre perto das pessoas. As crianças vinham até ele, queriam estar, as pessoas rodeavam, queriam estar perto dele, porque era uma pessoa agradável, alegre, feliz. Apesar do que ele viveria, saberia que ele ia passar, ele era uma pessoa feliz. Então que haja essa alegria de estar segura em Deus, na sua vida também, na minha vida também, para que nós possamos mostrar para esse mundo o que é ser um filho de Deus. Quem é alegre, diga amém. Quem vai estar mais alegre ainda, diga amém.
se tornar mais alegre, porque não é, eu vou mostrar que eu sou alegre sem ser. Não, se torne realmente alegre, porque você tem um pai que cuida de você, igual as crianças. As crianças são alegres. Você não segura elas, elas correm para cá, correm para lá, e brincam, uma energia tremenda, porque elas simplesmente sabem que o pai e a mãe estão cuidando dela. Só toma cuidado, precisamos tomar muito cuidado, para que isso vigiar todo o tempo, queridos. Nós precisamos vigiar todo o tempo, para que as preocupações do mundo não sufoquem a palavra e não nos deixem improdutivos. Amém? Você pode assumir esse compromisso comigo? Você vai vigiar, pedir para o Espírito Santo colocar a sua vida diante de Deus, e vai de uma forma sincera falar: Espírito Santo, me mostra todo o mato que está crescendo aqui no meu coração e prejudica a frutificação da palavra no meu coração. São tantas coisas, e às vezes coisas que você nem imaginava, mas peço para o Espírito Santo ir te mostrando. Jesus também viveu momentos difíceis, queridos. Lá em João 12, 27 e 28, para terminar, ele diz assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. E disse assim, uma oração ao Pai. Aí ele orou ao Pai: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse assim: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus passou esses momentos difíceis que nós passamos também. Ele diz aqui em outras situações, no momento do Getsemane também, em vários momentos, passou uma situação difícil como qualquer homem. Mas na hora que a sua alma, o seu coração estava perturbado, o que ele fez? O que ele fez? Aqui nesse versículo. Orou. Seu coração está perturbado com alguma coisa que está te tirando sono, que faz, como o pastor Léo disse ontem, ficar meditando naquele problema. Meditar no problema é a derrota, queridos. Total derrota. Você tem algum problema que você está meditando nele dia e noite, e te tira o sono até? E você fica pensando: se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, eu vou falar isso para aquela pessoa. Você já fez isso? Tem problema com alguma pessoa? Aí você vai dormir e você fica imaginando um diálogo. Você fica imaginando um diálogo onde você fala tal coisa, a pessoa fala tal coisa, e você fala outra coisa, e ela fala outra, e você dá outra na cabeça dela. E já fez isso ou não? Quem não fez, levanta a mão, que eu vou chamar de mentiroso. Que fez, todos nós fazemos. Você fica meditando, um monte de besteira, um monte de asneira, que não te leva a nada, só preocupação no coração, e que depois você vai ver, nem existia, você entendeu errado, não é? Quantos já viveram situação assim? Acho que todos nós. Então nós passamos por situações difíceis, mas ao invés de ficar meditando naquela situação e tentando por você mesmo achar uma solução, vai aquele que pode te dar solução. Constantemente os nossos filhos vêm até nós: pai, como é que eu faço isso? O Lucas vem, quando ele chega assim: pai, eu já sei que ele vai querer perguntar alguma coisa, uma ajuda, tirar uma dúvida ou colocar algo. A Letícia também, né, Letícia? Eles podem confiar, nós vamos ajudá-los, dar solução para eles. E por que nós não fazemos isso com o Pai, que é todo poderoso e pode todas as coisas, e nos ama muito mais do que nós amamos nossos filhos? Então Jesus fez isso. Meu coração está perturbado. Para ele falar isso, devia estar muito perturbado, não é? Devia estar muito perturbado naquele momento.
E ele fala: o que eu vou falar? Me livra dessa hora? Mas foi exatamente para isso que eu vim. Ele sabia do propósito da existência dele aqui na terra. Então ele orou: Pai, olha, não importa o que eu vou passar, mas faz a tua vontade, glorifica o teu nome. Eu tenho aprendido isso de uma forma, viver isso de uma forma mais intensa. Na hora dos problemas, algo que está perturbando o seu coração, você simplesmente vai lá e fala: meu Pai, que seja feita a sua vontade, aqui na minha vida, como ela é feita no céu e em toda a terra. Faça a tua vontade, em mim, nessa situação, naquela situação, a tua vontade, e coloco nas mãos dele, e descanso, porque é no controle dele mesmo, e ponto final. E descanso. Parar de meditar no problema. Eu tenho feito, sempre fiz isso, mas agora de uma forma mais intensa. Tanto que eu não estou trabalhando agora nessa época, até abril. E de manhã eu vou orar, falar com Deus, ler a palavra, ler um livro. Geralmente faço isso de manhã. E principalmente quando eu estou com o coração assim mais, nossa, está meio esquisito, não está legal. Então eu paro de ler, coloco uma música suave, instrumental, no ouvido, e começo a contemplar a natureza, as árvores, os passarinhos voando. E você começa a perceber Deus. A palavra de Deus diz que a natureza revela Deus. Então eu começo a ver Deus, eu começo a perceber Deus, e aí tudo muda no meu coração. E aí eu digo para o Senhor: Senhor, que a sua vontade, e somente a sua vontade, seja feita para a tua glória, tão somente, amém. E descanso, e tudo muda. O que nós não podemos, queridos, que muitas vezes nós fazemos, é justamente ficar lá: eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema. Isso não leva a nada. A preocupação, Jesus falou, você não vai acrescentar nada. A preocupação não resolve. Entrega para quem realmente pode resolver. Mas você tem que tomar essa atitude. Busca a sua forma de ver Deus. Medita no versículo, olha para a natureza, ouve uma música e começa a meditar na palavra, nas promessas de Deus, para você conseguir se conectar e perceber Deus, para que o seu coração seja mudado. Está querendo entrar em depressão, toma uma atitude, não deixa ela vir e tomar conta de você, toma uma atitude, vai fazer algo, medita na palavra, medita em Deus, busque a presença dEle. Nós só precisamos tomar uma atitude, amém? E como Jesus disse aqui, tomar uma atitude como uma criança. Coloque-se em pé, por favor. Como uma criança, queridos. Deus nos vê como crianças. Por mais alto que seja o nível da nossa espiritualidade de alguém aqui na face da terra, diante de Deus, ele é simplesmente uma criancinha, totalmente dependente dele. E Deus olha para nós e quer ir nos fazendo crescer, amadurecer e nos libertar para sermos nós mesmos. Seja você mesmo. Você não precisa viver com máscara, procurando projetar alguém que você gostaria que fosse. Seja você mesmo. Mas as pessoas não vão me aceitar, mas o Senhor te aceita. Ele te ama. Amém? Feche seus olhos. Eu gostaria que você falasse agora com o Espírito Santo, que você treinasse um pouquinho agora. Se você quiser sentar, pode sentar. Eu queria que você nesse momento agora fizesse isso que eu falei para você. Medite, pega essa palavra aqui, Marcos 4,18, que eu vou ler para você. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra,
Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então eu queria que você permanecesse uns momentos. Pode sentar se quiser, se for ficar mais à vontade. Acho que é melhor você sentar. Senta. Enquanto o Joe sola aqui, eu gostaria que você pensasse. O que tem sufocado a palavra no seu coração? Quais preocupações tem sufocado a palavra de Deus, tem sido constantemente lançada no seu coração? Somente você e Deus. Pensa e começa a meditar nas promessas de Deus. Ache esses espinhos, essas ervas daninhas no seu coração, de preocupação, e depois você diga assim: Pai nosso que estás nos céus, que o teu reino venha, e a tua vontade seja feita na minha vida.